aqui tendo esse momento lindo de Oh, frente para você. E às vezes... Cara, me fala que vibe é essa, tipo, do 320, não é nem 220, né? Você tá numa pilha aí, que caraca! Eu não sei. Olha, esse festival de Vesak, eu vou dizer para vocês, eu acho que eu sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei se isso está acontecendo com outras pessoas também, mas é que assim, eu cheguei à conclusão que faz anos que eu vivo em quarentena. Eu Bate passei, aqui. passei muitos anos em quarentena, eu tive que me desconstruir completamente, eu tive que me desapegar completamente de absolutamente tudo. Então, o que acontece? Agora, quando começa a cair a energia das pessoas, é tipo, eu já caí tanto, a minha já Tipo, caiu, já passou, já mudou, já virou, já nananã. E que pra mim agora, tipo assim, o que teoricamente estaria desestruturado, tipo, não tá, sabe? Porque eu achei essa estrutura dentro. Isso que eu tava falando agora pra minha mãe. Eu falei, mãe, o telefone não para. Ela falou, você sabe que só vai aumentar mais e mais. Eu falei, eu sei. Eu falei, mas é isso, mas agora pelo menos eu tô. Está renascendo. já renasceu, essa aí é uma fênix linda, tipo, ó, asas. A gente vai hoje falar dessa cura desse feminino, Pri, porque eu acho Vamos. até super lindo falar disso, que eu tava É... comentando nos meus grupos que, aliás, com a Casita Mexicana muito também, que eu tava rodando grupos de feminino, né, de mulheres. Passei 2019 inteiro fazendo grupos de mulheres, tanto presenciais quanto por WhatsApp, no programa que eu criei, Uhum. 21 Dias para Bem Amar-se. E simplesmente, paralelamente, segui meus estudos, minhas buscas, minha jornada, meu processo todo. E aí faz 2 meses, vai fazer 2 meses essa semana, que eu não tô conseguindo rodar os grupos. Porque eu tô sentindo muito de fazer esses atendimentos que eu tô fazendo, que eu tinha te comentado, de reconexão da alma, que é um negócio muito mais profundo, né? Uhum. Individual, mas é quase como um acesso cirúrgico. De ir lá num lugar e assim, sabe, pessoa por pessoa, do que rodar o grupo. Tipo, ao mesmo tempo que agora um monte de mulheres, isso tá muito louco, estão querendo. Eu falo, gente, o meu momento agora é tipo, é 1 a 1. Uma coisa, outra vibe, Uhum. sabe? Porque, tipo, já olhamos, já integramos esse feminino, já entendemos. Tem um programa que eu fiz que se chama Dark Side, que é o lado sombra do feminino. Onde a gente fala, Olha. a gente só reclama, o patriarcado, patriarcado, patriarcado. Mas tá bom, por que as mulheres estão colhendo o patriarcado? Aham. Por É, que a gente né? escolheu estar nessa encarnação enquanto mulher Exatamente. e É. escolheu viver o patriarcado? Uhum. Então, o que aconteceu lá no matriarcado que não que deu algum tilt, que a gente teve que vir e viver o patriarcado, né? Então, tipo assim, já mastiguei tanto que eu achei super legal. Tipo, hoje eu vou falar com você e amanhã eu vou ter outra live que vai ter sobre ancestralidade feminina. Eu falei, gente, se eu falar isso em live, tá ótimo. Que daí É porque eu fico... você tá, tipo, dando insight para a pessoa pesquisar, para a pessoa refletir e ir a fundo. E porque a busca é o processo. Eu falo assim que essa busca de, sabe, ir atrás, mas como assim? Ela falou uma coisa lá que me acendeu um negocinho aqui. E isso, essa coisa de deixar de receber prontinho também, porque, né, num curso desse você recebe tudo prontinho, mastigadinho. E quando você tem que buscar, eu acho que isso agrega muito, sabe? É tipo, te leva para um outro estágio, para um outro patamar. É fenomenal. Totalmente, até porque você tem que se conectar com a sua intuição, né? Você Aham. tem que se conectar com o que te serve, o que não te serve, o que te é útil, o que não é útil para você. Então, eu vejo muito isso, mesmo nos atendimentos. Eu até falei outro dia, tipo, você fala, se alimente com... tem uma alimentação rica em cobre. Tipo, eu falei, por exemplo, tâmaras e espinafres. Ai, eu não sei o que, onde tem... Aí eu teve uma cliente, a gente é louca, né? Ele falou assim, Helena, mas eu não sei onde tem cobre. Eu falei, o Google sabe tudo. Mais do Tudo! que eu. Vai até te dar Né? outras sugestões. Tipo, cara, eu falo que as pessoas estão acostumadas a isso, né? A receber tudo prontinho. Eu falo por mim, eu tô trabalhando em mim começar a dar pronto. É até um pouco controverso, porque eu sempre corri muito atrás. E eu acho que as pessoas têm que fazer isso.
E aí, às vezes alguém fala assim, onde é que consegue tal coisa? Eu falo, cara, joga aí no Google. Tipo, pra mim é tão fácil correr atrás, né? Eu sempre sou tão independente que aí eu falo assim, gente, nem todo mundo tem esse perfil, né, também. Então, eu falo, olha, aí eu vou só tô tentando melhorar o tom. Tipo, olha, o Google ajuda, né? Tipo, antigamente eu era pá, agora eu tô na maciota. Sincericídio. Antes era sincericídio. É, total. Tipo assim, mas, tipo, cara, procura. Tipo, Ó, a Casita tá falando, tem lá coisa mais bonita que uma mulher se entregar ao despertar de ah, si mesma? Não tem, né, gente? não tem. Ah, olha, eu vou ser bem sincera. Bem sincera. Eu acho que eu sempre tive um masculino muito alto, assim. E o meu feminino sempre ficou escondido. Acho que ainda tá. Sendo bem sincera. E aí, eu falei assim, cara, eu preciso falar sobre feminino, mas veio como um processo de cura pra mim também, tá? Então, o que você vai falar aí, vai ressoar muita coisa, vai trabalhar aqui dentro, porque eu sempre olhei pra essa coisa do feminino como fraqueza. Olha que coisa absurda. Machista! Total, total. Tipo, pergunta se eu sei cozinhar. Pergunta se eu. Mas por que você tem que saber cozinhar, Não, Cacita? mas assim, ó, porque na minha cabeça, saber cozinhar era coisa de mulherzinha e era coisa de gente fraca, então eu não cozinhava. O pior é a conexão. Total, total. Já isso era. Tóxicas, amiga. Não, total, mas isso era a Priscila, tipo, de uns anos atrás. Agora a Priscila está cozinhando, né? Tá se permitindo, tá mostrando sua vulnerabilidade. Eu jamais falaria isso aqui. Tá, sabe assim, eu tô aceitando, depois que eu cortei o cabelo, tipo, curtinho, cara, o feminino brotou muito em mim, assim, sabe? Então, Mas eu, no meu processo também, eu cortei Joãozinho e falei, você agora cortou vai nascer uma nova Joãozinho. mulher. E pintei de vermelho. Tipo, foi um movimento meio Joana Dark, assim. O meu E, foi, eu tinha cabelo comprido e eu cortei aqui, assim, mas foi nossa, eu me senti tão poderosa, assim, tão feminina, nunca me senti tão feminina na vida. Acho que o cabelo na mulher é muito, assim, né, ó, diz muito. a Casita tá falando também. Sabe qual era o meu maior padrão? Me irritava a ideia de agradar a um homem. Ó, então era igual, Casita, igual, tá? Eu falava assim, nossa, ter que cozinhar para um homem, então, nem a pau. Eu também Agora. não passava nem maquiagem com medo de ser mulherzinha e nem Ai, precisar de Ale! Oi, cozinhar. Lê, que bom que você tá aqui. Muito feliz de te E ver a aqui. Dani achou o cabelo curto exaltava o masculino. Pois é. É. É, O meu eu cortei aqui assim, né? Tipo, agora ele cresceu um pouquinho. mas quando eu cortei Joãozinho, eu percebi que aí eu queria usar mais saia, eu queria sair mais feminina, eu passava mais Então, maquiagem, eu me senti mais feminina. Mas é tudo um processo, gente. Cada um é, no seu timing da sua maneira, né? tá, mas aí me Mas fala uma coisa, assim, ó, se fosse pra alguém que tá, pra Priscila de lá, totalmente machista, e ela quer curar o feminino, por onde ela começa? olhando para a relação dela com a mãe dela, né? Olha. Começa a gente porque o que acontece? Tudo que tá relacionado com o nosso campo emocional, a gente, né, cria do 0 aos 7 anos os nossos padrões emocionais que a Uhum. gente vai repetindo. Mas é através do útero, de toda a ancestralidade feminina, que vai passando códigos, tipo, genéticos mesmo. Então, por exemplo, quando uma mulher nasce, tem a quantidade exata de óvulos que ela vai produzir durante a vida fértil dela. E isso é, tipo, então, os seus óvulos, meus óvulos foram definidos no útero da nossa avó. Porque é uma geração. Caramba, então já tava. Então, assim, a primeira coisa é a gente honrar as mulheres da onde a gente veio. Então é assim, aí você começa a pegar, você pega, né? Então sua mãe, aí você pega sua avó, aí você pega suas tias, suas primas, aí você começa a ver que existe um padrão. Então, por exemplo, minha mãe, né, que sempre passou uma coisa de uma senhora muito comportada, ela é de Porto Alegre, né? E ela ficou órfã com 2 anos, então a gente sempre soube muito pouco da minha avó. Mas teve uma tia minha, uma tia não teve filho, eu tenho uma tia que teve 7 filhos, desses 7 filhos, 4 mulheres. E aí eu comecei a ir pra balada, sei lá, com 14 anos e tal, né, com as gaúchas e tal, e lá era tipo, totalmente diferente de São Paulo. Em São Paulo as meninas se vestiam que nem
os meninos, sabe? Tipo, Ah, malandro, tal, aham. tênis, calça cargo. E lá em Porto Alegre, as gurias iam de salto pra escola, né? E aí era no inverno aquela calça de couro justa, né? Tipo, uma coisa bem assim, poderosa, fatal. E aí, e aí a minha mãe, antes de eu sair, ela falava, mas tu é ladina mesmo, que nem as tuas primas. E aí, Já tava, eu tipo, demorei. Eu falava que nem as minhas primas, sabe? Aí quando eu fui estudar o feminino, que eu entendi. tá Essa aí. história da minha mãe sempre foi tipo assim, não saio de casa sem batom, sabe? Tipo assim, que não sei qual de vocês estava falando assim, de agradar o homem. A Aham. mãe era não, assim, você vai fazer o jantar, você vai colocar aquele seu amor, tipo assim, meio que o lance Hum. das bruxas, né? Você vai colocar seu toque, tipo, de pegar aquela história, pegar o homem pelo estômago. Ah, tá. Aham. Sabe? Então, tipo assim, eu nunca cozinhei, nunca tive o menor interesse, até começar a namorar. Quando eu comecei a namorar, eu queria saber fazer tudo. Ah, pra aprender, Tipo, pra... Nossa, cara, eu era o oposto. Eu, exatamente o tipo, eu era o oposto. teu... Do outro lado. Só que aí, pode deixar aí, nada, a gente vai Vamos deixar deixar. salva. E aí, o que aconteceu? Só que aí eu segui esse padrão da perfeição, né? Imagina, estilista, trabalhava com moda, super bacana, sempre casei, tipo, tudo perfeito. Só que aí eu vi que isso não preenchia. E aí, quando eu fui procurar o que estava faltando, que foi quando eu escrevi meu primeiro livro, O Mundo das Bem-Amadas, de onde surgiu o projeto As Bem-Amadas, aí eu vi que faltava o feminino. Eu não entendi o que faltava do feminino. E aí eu tive que ir num processo muito louco, porque aí tinha que olhar para minha sexualidade, eu tinha que olhar Certo. para além dessa casca, porque tudo que eu vivia do Não é feminino só o era uma feminino aquele, casca. né? É, não é só aquele feminino rótulo, né? Padrãozinho. E era isso, era na moda, é o que eu falei, tipo, eu tive que abrir mão do batom da Chanel, do esmalte, sei lá, das plantas, da coleção de sei lá de quê. Tipo, era assim, o extremo Uhum. do fútil do feminino. E aí eu tive que Sim. ir pro sagrado feminino. E aí eu tive que ir, tipo, pro meu útero, eu tive que ir pro meu sangue, vivi um aborto, vivi agora já 2 abortos. Então foi tipo assim, eu tive que ir pras entranhas, tipo, o que a minha avó, quantos bebês foram perdidos em todas as mulheres Olha. da minha linhagem? O que as mulheres, então se eu sofria com alguma situação, esse sofrimento que eu estava sentindo é porque todas as outras mulheres da minha família já tinham sofrido. Putz, eu estava sendo traída, mas todas as minhas outras mulheres da minha linhagem tinham sido traídas. Então, eu tive que ir para todo esse lado doloroso do feminino, né? Porque a gente traz a luz. Então, depois, quando eu voltei para a luz, eu falei, nossa, o lance de cuidar, o lance disso, de fazer um chazinho e colocar luz, é natural, tá na minha família. Aham. Todas fazem. É um lance meio cigana de se adaptar, Aham. mudar de cidade, aí depois muda de casa de novo. Isso também tá nas mulheres da minha família. Mas tinha todo esse lado doloroso das nossas raízes que a gente traz. Enquanto não Botar. tem uma que Uhum. não olha para isso com cuidado e decide curar, isso vai para todas as Tipo outras. ciclo, né? E vai. Então alguém tem que romper esse padrão, né? Como se fosse, E tipo, por para isso que é aqui. tão doloroso. E se você quer saber como está a sua relação com o seu feminino, como está seu ciclo menstrual? Você sente dor? Você Cara, eu sofre? sinto dor. Não, mas se bem que agora melhorou. Oh, mas eu tenho cólica. A minha cólica é de hospital. Hospital mesmo, assim. Tipo, pá, hospital. Desde os 12 anos. Desde os 12. Então, Tipo, você não foi... imagina todo o peso que você está levando aí no seu útero que vem de todas essas mulheres. Então você tem que olhar para isso. Então, por exemplo, assim, a textura do seu sangue, sabe? Quando tipo, tem vezes que vem Aham. pólipo. Isso pode ver, quando a gente passa muito estresse, é outra textura, é outra cor. Meu E a Deus. gente tem essa oportunidade, que é aí que se perdeu na história, de se curar todo mês. Porque no momento que a gente menstrua, a gente está morrendo, a gente está fechando um ciclo onde a gente pode expurgar do nosso corpo. Se a gente tem a consciência, a gente dá um reset total no sistema. Tá? Então, tudo de doloroso, todos os projetos que não deram certo, todas as discussões, todas as frustrações, todas as desilusões, naquele momento que você está nos seus dias de lua, é o momento de levar para a terra, né? Tanto que existe, regar, né? O plantar a Uhum. lua, que é Sim. regar as plantas, Aham. sangue, que é esse intuito, é de o bebê, a vida que eu podia ter gerado e não gerei, então, todas Uhum. as vitaminas eu devolvo para a terra, para ela me dar força e eu renascer de novo. Caramba, gente.
É Como é que eu nunca. muito mais. Por que que eu nunca nem olhei pra isso, tá? Tipo, Dá medo. Todo mundo tem não, medo. E a e é assim, ignorância. E não é como se chega. fosse assim, ah, mas eu não preciso disso. Sabe aquela coisa de não precisa? Até que, né, vem e fala, peraí. Porque eu sempre fui muito da intuição. Se Cara, se isso não tá me chamando a atenção, é porque não é pra eu olhar pra isso agora. Mas eu sinto que agora tá começando. Sabe, o bichinho tá começando a me chamar, assim, tipo. E aí eu falei, não, eu preciso fazer uma live sobre isso. A gente precisa esclarecer. Como eu, deve ter muita gente, né? Passando a mesma coisa, né? Eu acho que a gente. É isso mesmo. A Dana falou ali que a mãe dela queria que ela fosse independente, né? Então, a minha também falava isso. Não sei se a A minha tá minha aqui, acho que. também. Só que, sei lá, existe uma força maior do universo que eu não conseguia. Eu não conseguia. Ah, Tudo que é? eu ia por... Mas isso é bem meu. Tipo assim, eu ficava doente, eu não conseguia ficar nos trabalhos. Porque eu não tinha o perfil de ficar em empresa, eu não tinha o perfil de... Então, só quando eu fiquei como freelancer que daí eu comecei a fluir. Porque eu sempre fui muito... Depois eu fui descobrir pelo Tantra. Meu corpo sempre foi assim, berrante, entendeu? Era... Se eu não gostava mais do meu namorado, só que eu tava me enganando, porque né, eu ia casar, Aham. sim, a gente tinha comprado um apartamento juntos, mas ele me dava uma comida e eu vomitava. Meu corpo fala, tipo, não, não dá mais, eu tinha alergia. Então, quando eu parei e fui olhar para essas coisas, que eu falei, caceta. E a gente, o que acontece? O nosso corpo tem 3 vezes mais terminações nervosas que o corpo masculino. Então, por isso que nós somos muito mais sensíveis. Por isso que nós temos uma intuição. A gente a gente Tá, sente a gente sente, né? literalmente A gente tudo. sente. Ai, cara, sério, pode falar, eu tô aqui só deliciando. Tô aqui assim, tipo, babando. Vai fundo aí. Mergulha. O palco é teu. Mas enfim, Ai. das terminações nervosas. Então, o que acontece? Hoje mesmo eu estava falando com uma amada que eu falei para ela, ela falou, apareceu que ela estava assim muito encoraçada, que ela vivia se protegendo. E eu falei, você está se protegendo? Porque geralmente a gente anestesia os nossos sentidos, né? Seja com álcool, seja com comida, seja, tipo, a gente foge, né? Mas por que a gente faz isso? Porque os nervos onde a gente sente dor são os mesmos que a gente sente prazer. Então a gente se priva de sentir prazer por medo da dor. Gente. Só que quem define se a gente sente prazer ou dor é o nosso cérebro. Então eu vou dar um exemplo. Quando eu descobri isso, né, que daí eu fui estudar bioenergética, a Reich, e ele pesquisou muito sobre a função do orgasmo na vida do ser humano, mas principalmente das mulheres. E aí eu fui fazer uma tatuagem no pé. E basicamente eu fiz um elefante bem grande no pé, que é basicamente pele e osso. Pois é, dizem que dói pra caramba no pé, né? E aí o negócio eu comecei a chorar. Daí nos 10 primeiros minutos o tatuador falou, olha, Helena, se você ficar assim, a gente não vai conseguir, porque vai durar assim no mínimo 1 hora. E aí eu lembrei, eu falei, eu tô sentindo dor, mas quem tá decidindo se eu tô sentindo dor ou prazer, que daí também É o a gente certo. podia entrar no sadomasoquismo, é meu cérebro. Então, como é que você para o cérebro? Como é que você alinha o cérebro? Respirando, fazendo uma respiração consciente. Então, eu estava deitada na maca e comecei a fazer uma respiração consciente, repetindo na minha cabeça. Prazer ou dor, eu que decido. Eu Uhum. dormi. Ele teve que me acordar para dar a última Mentira, fazendo pincelada. tatuagem no pé, você dormiu? Ele não, Tipo, ele não acreditava. Ele falou, eu nunca vi alguém dormir. Mas esse é o poder da nossa respiração e do nosso poder e da nossa mente. Então, assim, sim, a gente sente dor, mas se a gente mergulha na dor, a gente transcende. Por isso que tem tanta mulher. Por que tem tanta mulher que não sente mais tesão pelo marido e continua e aí finge que tem orgasmo? Porque a gente tem essa capacidade, a gente bota na puta, vou ter que fazer, então tá. É um beleza. botão, entendeu? Aham. Gente. Então, só que se você se apodera disso, aí é o curso que eu trabalhei bastante de espiritualidade e sexualidade feminina. Então você consegue, tipo,
verdadeiras mágicas, porque você vai se ganhando, e aí você vai entender Aham. quão realmente incrível é o nosso corpo. Que a gente tem uma capacidade assim, de intuir, de se conectar, de se autorregenerar, de se curar, de se limpar, de transcender, de expurgar. Eu tinha um namorado que era viciado em conteúdos não legais, em conteúdos pesados, só que eu não sabia. E paralelamente eu estava estudando essas, né, tipo, tantra, Ah, uhum. espiritualidade. E eu comecei, então, antes da gente ficar juntos, dividir nossa intimidade, eu comecei a rezar pra me achar que tinha. Então, saia do banho, eu ia passar meu creme, falar, ai, deusa, sei lá, a Deus em mim, sabe? Eu honro as mulheres, minhas ancestrais, que não sei o quê, que sabe que, sei lá, né? Todas as mulheres, deusas, nanana. Primeira vez, o cara não funcionou. Segunda vez, o cara não funcionou. Só que eu levei muito tempo para entender que isso estava interconectado e que, na verdade, Cara, eu já estava era um sendo sinal, já era. protegida. Aham, já era um. Nossa, você pediu proteção, veio a proteção e você nem se tocou que era Eu fui proteção. ficando puta, porque eu falei, que merda Claro! é essa dessas deusas? Eu vou lá, eu faço um maior Minha ritual, filha, eu tô me passo arrumando toda aqui. erva, passo os olhos, tudo. E quando chego lá, as coisas não funcionam. Gente, Então é assim, só que só que nada disso, ninguém ensina isso pra gente. Então, outra coisa, quem tiver Netflix, vale a pena assistir o Ah, Goop Lab. Você ah, assistiu eu do vi, eu vi. Paulo? Aham, vi, O vi episódio todos. 6? Aham. Ah, muito bom aquilo lá. Gente, aquilo descortinou umas coisas da minha vida, assim, de, né, em relação a órgão mesmo, em relação, falei, cara, falei, sempre achei que o negócio era diferente, mas não é, tá tudo igual, não é? Exato, mas e o quanto que a mulher, o quanto que é importante pra gente. Eu achei linda aquela cena que um monte de mulheres, pra quem não assistiu, um monte de mulheres vai numa fotógrafa de mulheres. E o Sim. intuito é elas descobrirem a beleza delas. Então elas fazem umas Uhum. dinâmicas de toque sensorial, de para elas se conectarem. E aí falava, meu, Goop Lab. Se Goop, escreve aí, Goop. Lab. É super legal, gente. Vou colocar aqui E também o tema da. boa. Então, Ah, e lá eu acho que vem bastante coisa, assim, para autoestima feminina, porque a gente não tem ideia do quanto que é, do tão profundo que é e do tão belo que é essa trajetória, assim, da gente ir buscando, sabe? aham. E descobrindo, e daí você começa a ver sua mãe, sua avó, suas primas, suas tias, de uma outra ótica, assim, realmente honrando, porque é o que eles falam na constelação, né? Não tem como que a gente vai crescer se as nossas raízes não estão Aham. boas, limpas. Então, assim, a gente pode escolher. Eu, então, tive 2 abortos, depois que eu fui ver que era por lealdade inconsciente às mulheres da minha família. É, mas isso aí a constelação fala muito, né? Pra gente tá ali, não, eu vou ser fiel a você e vai lá e você tem, se bobear, você tem uma diabetes, você tem uma doença, né, muitas vezes grave, só para poder honrar o teu ancestral, né? E a gente tava falando ali, só para vou retornar do Goop Lab, que eu amei aquele episódio, eu amei todos, mas aquele episódio, eu acho que o mais interessante daquilo lá é assim, mostrar as diferentes facetas do feminino, porque todas lá eram mulheres e todas tinham as suas dificuldades, seus traumas, os seus, né, suas limitações e Travas. crenças, travas. Mas você vê assim que todo mundo não deixava de ser feminino, por mais que tivesse as suas, né, tá ali toda rígida, mas cara, é feminino, é o feminino exposto né, perante os olhos dela, perante a vida dela, né? Então, através da vida dela. Então, isso que na hora eu falei, meu, que bonito assim, né? De ver. Porque a gente sempre coloca um ideal, né? Ah, eu vou honrar. Não é, todo mundo depois vai em busca desse ideal, mas nesse momento o que a gente vive é diversidade, né? É o que temos, né? Então, Exato. E aí, Pri, aquilo que você falou, né, da energia masculina, eu acho que eu vivi de outra forma também masculina, ao mesmo tempo que eu tinha essa coisa, né, tipo, recatada do lar, eu tinha um outro lado também depravado do masculino tóxico. E que existe um macho tóxico em mim. Agora ele tá mais curado. Mas
né, mais de uma agressividade, assim, não com as outras pessoas, só que eu acumulava no meu corpo, né? Ah, Então, mas eu acho que toda a nossa geração, assim, né, tipo, os índigos, né? Então, galera, uhum, dos 25 vai aos 40, 40 e poucos, vai até 50, uhum, dependendo de pessoas de uhum, 60 que começou lá os índigos. Então, eu acho assim, acho que a gente nasceu nesse patriarcado, então não tem como não termos uma energia masculina e feminina doente, aham, homens e mulheres, né? sim. Uhum. Então, só que assim, uma coisa que eu acredito muito, que é total dos meus estudos, tá? É tipo assim, não vai existir uma cura do feminino no masculino, ou seja, o lado feminino dos homens aflorarem, porque né, a mulherada começa a se auto-estudar e fala, e cadê os homens? Né? Tô toda Aham. trabalhadinha aqui no autoconhecimento e os homens Pronta não. e, né? E, tipo, não vai existir enquanto nós todas não estivermos curadas. Eu tenho muito essa sensação. Porque, assim, a gente já tá a alguns passos na frente e a gente vai continuar a tá. Enquanto a gente não chegar no nosso, porque se tudo começou lá atrás com o matriarcado, então, e não vai ser o matriarcado que vai reinar, né? Tem muito, pra mim, Aham. a gente fala, ai, matriarcado, volta do matriarcado. Gente, vai estudar o que foi o matriarcado. As mulheres É. não foram legais com os homens. Não, não foi. Aham. Então, tipo assim, tem que ter um equilíbrio. E aí também, aí tem os movimentos super feminazes, né? Não, a gente É. tem que se unir. A gente tem que se Uhum. unir. Só que a gente tem que saber qual que é o nosso lugar. Como é que eu, Priscila, como eu, Helena, você, Priscila, vai estar em equilíbrio com o seu masculino e com o seu feminino sem eles brigarem dentro de você. E quando você achar esse, né, flow dentro de você, aí a gente vai levando para fora. E quanto mais somos com esse flow, mais nós permitimos daí os homens. Quer dizer, sei lá, se por exemplo, eu, Helena, sou dependente financeira de homens, né? Eu não consigo me sustentar e tal. Aham. Então, eu ao mesmo tempo não permito que aquele homem tem que me sustentar. Então, quando eu curo o meu masculino e eu consigo me sustentar, eu consigo ser independente financeiramente, eu me torno um ser inteiro, que eu não preciso mais de um marido ou de um Caramba, companheiro Helena. para dividir minhas contas. Não, ele vai ser tão inteiro quanto eu. Cara, eu tô aqui pensando, porque eu sou o oposto, né? De você. Uhum. Você não, mas você tava dando exemplo. Mas, por exemplo, eu sou assim, ó, eu não posso depender de homem. Eu não posso. Tipo, eu posso estar casada com, cara, o cara ter dinheiro suficiente. Mas assim, ó, eu tenho que ter meu dinheiro. Se a pessoa vem pagar o negócio, não, eu vou pagar. Tipo, pode ser meu marido, eu não aceito que pague, sabe? Então não vai Então, receber. então, Criatura! eu preciso de equilíbrio. Não, é equilibrar, né? É os dois lados, é o dar e receber. Só que aí, por exemplo, onde eu pecava sempre muito nos relacionamentos, eu sempre tinha que ser a provedora de carinho. Eu sempre tinha que ser a provedora que acolhia. Então, o que aconteceu? Qual era o meu padrão inconsciente? Sempre atraíam homens frios. Homens que não me davam nenhum carinho. Mas que quando caíam, tipo, era isso. Vem aqui no colo da Lelê, tipo, Lelê faz comidinha, cuida, tadinho, ficou doente. Só que eu Ah, não tinha o apoio, eu não tinha o cafuné, eu não tinha o acolhimento. E não pode ser. Não uhum. pode, é insustentável. Aí a minha mãe até joga na minha cara, né? Porque a mãe adora jogar as coisas na nossa É, cara. sim. E aí que eu falava, eu não lembro, obviamente, porque meu consciente é bem sábio, ele deletou isso da minha memória, Óbvio. Então pode ser que seja mentira. Vamos. né? Mas minha mãe falava que eu sempre dizia, que ela falava, mas esse namorado, minha filha, não tem a ver com você, né? Tipo, ele não te dá atenção, Ah, ele não é gracioso, você é tão doce, você é tão amorosa, você é tão isso. Eu falo, mãe, eu tenho por mim e por ele. Eu sempre falava. Então, viu, sabe, ó? mas era isso, nada, era codependência, né? Aham. Então, mas eu não tinha consciência. Eu achava que aquilo era normal, imagina, eu tenho Uhum. que dar tudo, né? Porque esse era o seu padrão que você tinha como, né, como Que ela normal disse que de um vinha dela, que vinha das relacionamento. minhas tias, que E vinha de um das minhas... Depois que eu relacionamento. descobri, aí foi mais fácil de admitir, porque era muito mais fácil eu reconhecer na minha mãe, eu reconhecer na minha prima, na minha tia, do que em mim. Aí conforme eu Óbvio. fui vendo, aí eu falei, ah! Então você Tá fala, aí. você quer saber suas sombras? Olha para o seu pai e para sua mãe. O que você mais odeia no seu pai e na sua mãe? Aí vai lá, gabarita, olha para dentro e acha. Putz, verdade. Total. Total.
né? E quem não, né? Todo mundo. Não tem. Isso é o mais legal, é todo mundo. Esse é o único padrão, assim, ó. Vai lá, meu filho, segue que bate, dá certo. Olha, a gente tá falando de mãe. E você acha que, por exemplo, eu preciso então resolver essa questão com a minha mãe. Por onde eu começo? Uma constelação familiar? Ou só observando? Ou terapia? Ou tem alguma terapia que seja voltada para o feminino? Assim, se você puder falar das tuas também, ou por onde você já passou, o teu caminhar em relação a isso? Então, Pri, agora você foi, a gente vai ficar mais 3 horas, né? Diz que o Instagram tá liberando agora mais de 1 hora. Como eu tenho mais de 500 mil seguidores... Ah, não tem, então não vai rolar. Só depois me avisa que eu tenho atendimento às 6h30. Não, óbvio. Que hora que você tem? 6h30. Ah, não, 6 horas a gente tem que parar, né? Não tem. Então, acho que depende muito do caso, mas assim, o lance é que o meu ponto de vista é extremamente espiritual, né? Então, por isso que eu vou trazer então o meu olhar. Sim, então, é isso aí. Não acredite em outras vidas, não acredite em alma, tipo, simplesmente releve, abstraia e Ó, Cacita tá lá, ó, fala. A gente quer ouvir tua opinião. Qual foi o teu caminhar aí? Por onde você passou? Qual é o caminho das vamos pedras? começar. Somos almas, temos diversas vidas, todos nós já fomos homens e mulheres, homens e mulheres, homens e mulheres. O núcleo familiar onde a gente resolve vir é exatamente onde a gente fala. Tá aí onde eu preciso resolver. Aqui, esse papi e essa mami vão ser assim, meus mestres na jornada. Eles são nossos mestres. Porque quando os nossos pais podem morrer, que a gente vai passar o resto da vida olhando para a questão de papai e mamãe. Então, tipo assim, quando você já vem desse lugar que você consegue sabe, ser relativo em relação a seu Deus, não é que seu pai é filho da mãe, não é que a sua mãe, tipo, tem acerto kármico, tem questão de outras vidas, tem um monte, tem a questão que a sua alma olhou e falou assim, meu, é nesse tempo e espaço, nessa família, com essas histórias pesadas, que eu quero lidar, porque esse vai ser o propósito neurótico para despertar o divino em mim. Então, quando você vai desse ponto de vista, eu acho que já fica um pouco mais fácil. Eu não fui desse ponto de vista e demorei muito. Eu só quando cheguei nele que aí eu consegui ver melhor. Eu já tô dando mastigadinho. Tá, obrigada. Sempre, né, Casita? A Casita fez uma leitura de mapa para mim outro dia maravilhosa, que ela me fez ver. Tipo, Helena, eu nasci em 86, ela falou, vai ver o que seus pais estavam fazendo em 69, porque em 69 sua alma resolveu que estava rolando alguma coisa que era interessante para sua encarnação, porque eram os meus trânsitos de Plutão. E aí... 69, tipo, meu... Muito interessantíssimo. E aí foi muito louco, tipo, ouvir meu pai e minha mãe, assim. E isso que é legal, porque, gente, eu acho que, assim, conforme você vai meditando, conforme você vai criando o autoconhecimento, você vai parando de se identificar com o papel Heleninha, né? Não sei ler, você não é Priscila. Você começa a criar esse observador que olha e começa a enxergar como que as teias da vida foram se entrelaçando. Quase mesmo você olha da sua alma, você vai entendendo. Ah, foi por isso, entende? Então minha alma resolveu que isso aqui era um bom negócio pra mim, entendi. E aí ela falou, e depois veja aqui que seus pais estavam fazendo em 81. Aí eu fui perguntar, mãe, porque eu nasci em 86, mãe, o que você fez em 81? 81 foi a época que a princesa Diana casou, não foi, minha filha? E eu, tipo, Google. Google. Foi, mãe. Eu tava em Londres, eu tinha acabado de morar com seu pai, a gente comprou uma casa. Então foi assim, aí foi que a gente olhou. Então, olha só que interessante. Então, eles tiveram um movimento, olha, vamos ter uma casa, temos uma estabilidade, vamos criar uma vida juntos. Aí foi lá que eu falei, agora que eles se juntaram, eles criaram um ninhozinho, eu posso vir, entendeu? Então, tipo, mas às vezes não. Tem uma amiga que os pais se conheceram na noite do carnaval. Tipo, foi um encontro e pronto, acabou. E aí ela engravidou e depois eles acabaram ficando juntos. Então, olha! Hoje. Mas ela olhou e falou assim, eu vou juntar esses dois. Tipo, é hoje. Então, isso eu acho muito interessante. Então,
Eu acho que primeiro é você olhar e entender, assim, qual que foi a dinâmica Tipo, dessa a dinâmica da família, a dinâmica do contexto, da família. razão de ter vindo aqui e tal. Mas aí eu entro assim, ó, essa coisa do feminino precisa passar por essa coisa do sagrado, não do sagrado feminino, mas de olhar para essa coisa da menstruação, sabe? Viu? Tá, qual que é a terapia? Onde é que, como é que se olha isso? Tipo, Não, brincadeira. Também. Mas tipo, começa assim, gente. Tipo, número 1. Vamos raciocinar. Eu não sabia de nada disso e eu tive o privilégio de, com 19 anos, eu estudava, eu amava história da moda, era a minha matéria favorita na faculdade. E aí, eu lembro que eu fui naquela catedral, Notre Dame, em Paris, uhum, e o professor falou assim: olhem a fachada dessa catedral, que tem 28 homenzinhos, assim, em volta. uhum. E cada dia da lua, uma face de um deles está iluminado. Por quê? Porque o ciclo da lua tem 28 dias. E então a Notre Dame foi construída baseado em todas essas coisas das fases da lua, porque é Nossa Senhora está conectada com a lua na astrologia rege as nossas emoções, a lua rege as marés, a agricultura, né? Lua cheia, maré sobe, então tem a lua certa para plantar. Então, assim, a natureza e nós é uma coisa só. Então, quando você só vai realmente, de verdade, contemplar a natureza fora e entender o que você está fazendo nesse planeta, quando você olhar para dentro e falar: uau, dentro de mim existe uma lua, dentro de mim existe um útero, um relógio suíço fenomenal que funciona de acordo com a lua. Por exemplo, com 18 anos eu comecei a tomar anticoncepcional, tomei até meus 30 anos, direto, sem parar. Quando eu parei, que era porque eu comecei a ter uns sintomas estranhos, eu fiquei um ano, tipo, sei lá, eu nem sabia quando, tipo, zero acompanhava até que eu tive problemas, e aí eu ouvi sobre isso. Existe uma mandala, né? Mandala lunar, que você anota quando vem a sua menstruação. E os médicos sempre diziam que a minha menstruação era errada. Só que quando eu comecei a anotar, eu percebi que o meu ciclo tinha 30 e, acho que era 35, 36 dias. Nossa, dias? E na verdade, conforme eu fui anotando em qual fase da lua minha menstruação chegava, eu descobri que, na verdade, eu menstruava todo o terceiro dia da lua minguante. Então tinha meses que eram, sei lá, 36 dias, tinham meses que eram 32, dependia de acordo com a lua. Da lua, caramba! E Ó, aí eu anoto a minha menstruação, sei lá, deve ter uns 6 anos, 7 anos. Tem um aplicativo que eu marco, mas eu nunca relacionei com a lua. Tipo, agora eu fiquei curiosa, eu vou olhar depois. existe essas meninas no Instagram maravilhosas que chamam Mandala Lunar. Isso aqui é uma agenda que elas fizeram. Aham. E aí aqui, eu vou mostrar para vocês. É que a minha não tá super bem feita, mas é que ela explica tudo, a importância do sangue, que o nosso ciclo, nosso corpo reage de acordo com as 4 estações do ano, porque está relacionado com as 4 fases da lua, que por isso tem os equinócios e os... qual que é o nome? O equinócio e o... O... Ixi, Tá, fugiu. Se mas que alguém tem aqui souber, os lembra aí. 4 marcos, né? Aham. Aí, então, aí elas falam que daí nós temos 3 arquétipos aqui. Então, a gente tem esses 3 arquétipos. Então, Olha. quando a gente está na lua nova, a gente está, né, logo depois que a gente menstrua, a Solstício, gente está com isso. Aham. energia, a gente está ajudando todo mundo. Mandala lunar chama, Sara. Depois, na lua cheia, a gente está com aquele arquétipo, porque aí é quando a mulher geralmente está ovulando. Então, Aham. aqui é tipo, nossa, aí vai lá, né, toda sedutora, vai dançar, coloca shortinhos, passa batom vermelho pra live, fala, tô aqui, gata! Aí depois, quando ela menstrua, ela fica a velhinha Ah. anciã. Por que ela é a velhinha anciã? Porque solstício, gratidão, casita maravilhosa, As meninas teve umas maravilhosa. que escreveram lá em cima também, solstício. E Ah. aí o que acontece? Quando a mulher tá no movimento de anciã, então, por exemplo, um monte de templos, principalmente muçulmanos, não permitem que as mulheres entrem menstruadas.
Já devem ter visto que tem várias Já. religiões que não permitem ritos mulheres Aham. menstruadas participarem. Não é porque as mulheres estão menstruadas, porque elas estão sujas. É porque quando a mulher está menstruada, ela está conectada com o sangue sagrado. Nós somos o único bicho que sangra e que não morre. O que isso quer dizer? Significa que a nossa intuição está muito apurada. Observe seus sonhos quando você está menstruada. É quando você capta muita coisa do inconsciente, porque está limpando o seu corpo. Então, uma mulher lá na antiguidade, se ela entrasse, tivesse um homem liderando um ritual, e ela entrasse, ela tem mais poder do que ele. Por isso que as mulheres não podem entrar nesses lugares religiosos quando elas estão menstruadas. Na verdade, é porque elas estão rellenadas de muito poder. Porque somos pordiosas poderosas. Entendeu? Somos. Aí, Somos. então, peraí que eu tô procurando um negócio pra vocês que eu não... Gente, vocês estão amando também? Eu tô amando. Acho que a gente vai ter que fazer umas Aqui. 4 lives seguidas. Então, isso aqui é uma mandala com as datas. Então, aqui tem as fases da lua com as datas do mês. Aqui você escreve o dia que você tá no seu ciclo. Aí aqui, tipo, o que você sentiu. Então, elas ensinam até você fazer uns códigos, assim, o tipo de humor que você tá. E aí você vai ver, depois de 6 meses, que você tem um padrão. Tipo assim, então, seu ciclo tem 29 dias. Então, sei lá para o dia... Tô pensando aqui. Dia 17, que para mim é sempre fatídico. Eu já sei que no dia 17 é o dia que eu vou ficar triste. Vai ser o dia que qualquer coisa que qualquer pessoa falar, vai ser o dia que eu vou... Porque é um padrão. Nós somos ciclos. Tudo na natureza é feito de padrões. E nós temos o padrão. Por isso que é tão importante. Na verdade, se você não quiser nunca olhar para sua menstruação, se você não quiser nunca saber, tá tudo bem. Mas você tem um puta potencial de E não tá ser olhando. super deusa poderosa, de se conhecer, de se entender, de saber, de se preencher. Não, e de usar isso a teu favor, E de né? usar isso a seu favor. Porque, Eu sei que quando eu tô menstruada, por exemplo, as mulheres lá na antiguidade iam pra tenda da lua vermelha. O que era a cara, tenda? eu tenho como é que chama? Série no Netflix, né? A Tenda Vermelha. Eu amo aquela. Nossa, eu amo aquela série. Então era quando as mulheres estão menstruadas, que é óbvio, a gente tá tipo expulsando a vida que a gente não teve. É óbvio que seu corpo tá trabalhando, tipo, imensamente. É óbvio que você vai ter mais cansaço. É óbvio que você não vai conseguir render mais as coisas. Que você renderia se você tivesse uma lua cheia de amor pra dar pra todo mundo. Então, tipo, as mulheres naquela época, elas deixavam os maridos, os filhos, e iam para essa tenda onde mulheres que já tinham passado pela menopausa cuidavam, né? De mulheres que correm com os lobos também descreve muito bem esse movimento do feminino, de ser cuidada pelas anciãs. Por quê? Porque quando a mulher tá super conectada com a natureza, super conectada com a intuição, com os sonhos, você tá em outro mood. Então, se a nossa sociedade respeitasse, compreendesse que as mulheres têm 4 fases, 4 momentos totalmente, 3, né, fortes de Shin, como a Lua, 4 fases, em um mês, tudo seria diferente, entendeu? Na verdade, acho que começaria pela honrar a deusa que somos, assim, né? Esse poder que nós somos. Porque o que foi feito? Foi justamente, pegou isso aí e falou assim, não, você não pode entrar porque você tá suja. E olha a diferença entre de poder para sujeira, né? Ali já começa, né? Então, aí você para pensar, tipo, por exemplo, todas nós temos 13 lunações, ou seja, menstruamos 13 vezes por ano. O calendário era montado porque o 13 são 13 lunações em 12 meses, porque não chega a ser 30, né? 28. Então, o 13 é um número que está relacionado com Virgem Maria, com o sagrado feminino, que é um número extremamente sagrado. Então, tipo, sexta-feira 13 é uma coisa extremamente mágica pra gente fazer rituais, entendeu? Tipo, rituais, assim, pra si, gente. Quando eu falo ritual, é tipo assim, é você olhar, você fazer uma meditação, você fazer uma dança, você escrever no seu diário, sabe? Você se conectar com o que você tá sentindo. Você vai ver, todas as mulheres que estão aqui, eu tenho certeza que todas vocês têm a receita de alguma avó que já fez algum chá, que tinha alguma receita que curou alguma doença. Que todas vocês têm alguma música que quando vocês cantam, tipo, alguma coisa acontece, você abre seu coração e você relaxa. Que todas vocês já teve alguma catarse, que tipo, você chorou e, tipo, e depois você viveu uma paz. Que todas vocês já tiveram alguma intuição e já souberam de alguma coisa que aconteceu antes
da coisa acontecer. De Não, ela acontecer. sabia que isso era. De que todas vocês já viram uma pessoa sentir uma coisa ruim, depois a pessoa era gente boa, e aí depois a pessoa era aquilo que você tinha sentido e que você se deixou levar pelo papo da pessoa. Então a gente tem. Então, a gente Tá na pele, perdendo. né? Tá na pele, tá. É porque é o faro, é aguçada. Nas mulheres correm com os lobos. A Clarissa, você já leu esse livro? Não. Pri? Gente, é uma bíblia do feminino. Tá, preciso, entendi. Ela é uma pesquisadora e ela descobriu que as mulheres, ela viveu muito tempo, ela é psicóloga junguiana, mas também pesquisadora. Casita, me dá cola, da Clarissa. Mas ela viveu muito tempo e ela percebeu que as mulheres tinham um comportamento muito parecido com as lobas. Então, tipo, elas farejam, como elas cuidam dos filhotes, e por isso que ela fala, mulheres correm com as lobas. Então, tem vários comportamentos em nós que é muito parecido com o animal, entendeu? Uhum. Você tem que farejar, e aí você tem que buscar as brutal, adoro esse brutal. Tem que buscar essas referências nossas instintivas, entendeu? Aí tem, óbvio, os arquétipos, né? Do que a gente quer ouvir cantada, que a gente tem que ir lá, que a gente tem que encontrar com o filho da puta, pra gente descobrir a mulher que consegue se defender sozinha no mundo, né? Metáforas Total. para definir as nossas diferentes partes de mulher. Gratidão. Mas engraçado, você ouvir falar, te ouvir falando tudo isso, assim, trouxe para mim uma sensação de sede. Sede de conhecimento, sede de buscar mais, sede de ir a fundo, sede, sabe? De mergulhar. E é porque é lindo, é porque você... É lindo, é verdade. Assim, na verdade, é descobrir o poder, mas não o poder, aquele poder de fora, mas o poder de dentro, né? Porque quando você se conhece, vai lá, mergulha e você... Hoje eu não tô tão bem, né? Hoje eu tô mais introspectiva. Então, cara, você vai usar isso a teu favor. Você vai deixar de aquela reunião ou aquela coisa ou que você tinha importante, deixa para o outro dia, marca. Exato. E você sabe, então você sabe que você vai mencionar, você sabe que você tem propensão a enxaqueca. Você já sabe que é melhor você marcar para 3 dias depois, né? Então, conseguir sim, se conhecer. E aí, por exemplo, o grande problema que eu vejo muito nos atendimentos com as mulheres, que o homem não me respeita, né? Eu não sou respeitada, ele não me entende. Mas você não se conhece, me respeita. Então, enquanto você não se conhecer para se respeitar, ninguém vai te respeitar. Né? Porque isso que a nossa sociedade faz é um desrespeito. Pra caceta. Né? Tipo, a passagem de usar o absorvente para o coletor também foi super importante para mim. Mudou totalmente o meu fluxo, mudou totalmente. Então, quando a gente tem essa intenção de ir atrás do feminino, aí que acontece uma mágica. Porque aí a natureza começa a responder pra gente. Então, eu tinha um ciclo super irregular. Eu fiquei 3 meses sem menstruar por causa de estresse, de trabalho, de não sei o quê, que é a história do mundo das bem-amadas. E aí, aí eu comecei a mudar minha alimentação, eu comecei a ver o que é alimentação para o útero, o que ajuda o útero. Aí, tomar banho no ventre na lua cheia. Que nem ele falava, você não toma banho de sol, você tem que tomar banho de lua. Comecei a tomar banho de lua. Bum, menstruei, comecei a usar o coletor. Imediatamente, minha menstruação regulou para nunca mais, faz 5 anos. Então, tipo, 6, na verdade, vai fazer. Então, esse é o tamanho, o poder que nós temos, assim. Entende? E é uma interação com a natureza que é absurdo. Mas eu acho que isso é o mais lindo, sabe? Descobrir essa natureza interna, sabe? Isso, de tudo que você falou pra mim, assim, claro, a live inteira é maravilhosa, mas assim, pra mim, descobrir essa natureza dentro de mim foi assim, tipo, cara, me fazer pensar a respeito disso, sabe? Foi... Aí você tá abençoada, é isso, você precisa de uma bolsa de água quente, você precisa de um chazinho, de pantufa e pronto, acabou, é o que você precisa. E aí você começa a respeitar. Casita, amo ser mulher, embora indo o caminho para fazer as pazes com o masculino em mim. Mas é a nossa jornada, né, amiga? Na verdade, eu nunca gostei muito de ser mulher, sabe? Eu sempre... Porque eu nunca olhei também para esse lado, né? Então, enfim. Falta 5 minutos, na verdade 6. Então eu vou sugerir para vocês aqui um TED no YouTube de uma mulher que eu amo, que é o Instagram dela, é Dança Medicina. Eu sigo ela. A Morena Cardoso. E vocês vão assistir um TED dela, maravilhoso. Vou deixar aqui escrito.
que é muito incrível. Eu queria falar da Blue Vibes, para poder apresentar a Blue Vibes para quem não conhece. Eu nem falei meu nome, sou Priscila, gente, para quem não me conhece. A gente, tipo, foi e foi. E eu sou terapeuta, trabalho com cura quântica, mas também, principalmente, na verdade, eu sou fundadora da Blue Vibes. A Blue Vibes é uma rede social para a nova era que está vindo aí. E convido vocês para conhecer, siga ali no Instagram. Mas se você também trabalha com terapias ou trabalha com, né, qualquer uma dessas terapias holísticas, alternativas, integrativas, a gente também está cadastrando profissionais, porque a Blue Vibes, além de ser um canal onde as pessoas podem... deixa eu explicar então para a Cacita. As pessoas podem se conhecer, buscar conhecimento, buscar informação sobre espiritualidade, autoconhecimento, a ideia é essa, né? Elas também podem localizar profissionais, né? O nosso propósito, o propósito da Blue Vibes é justamente facilitar essa cura do mundo. E eu acredito muito que a cura do mundo começa pela cura individual, não tem como ter um mundo curado. É mais ou menos assim, pensa que o Facebook já está entupido de bad energies, porque tá todo mundo lá. A Blue Vibes é assim, é purificada, entendeu? É peneirada, é pra gente interagir só sobre esses assuntos. Então, ao invés da gente buscar no Instagram, buscar é que a gente não pode ficar falando isso porque eles cortam a gente. Isso. Sabe o que eu tô falando, assim, que tá ajudando muitas pessoas? Tipo, o LinkedIn, você não fala do LinkedIn lá sobre o churrasco da família, sobre a balada que você foi, né, etc, etc. Lá você fala sobre trabalho. No Instagram e no Facebook é a tua vida social lá, né? A Blue Vibes é para você buscar e falar e se conectar sobre esses assuntos de espiritualidade, mundo holístico, autoconhecimento, essa busca, né? Então, a gente não vem para substituir ninguém, na verdade, a gente vem para criar um espaço que está vazio, que a gente não tem ninguém, né? Justamente querendo se conectar, porque a gente quer se conectar, a gente tem essa necessidade, né? Da busca mesmo, de se conhecer e tudo mais. Então, essa é a Blue Vibes. É isso aí. Não só de profissionais, Cacita, mas para todo mundo, né? E lá você pode localizar profissionais também, mas é uma rede aberta para todo mundo que quer, né? Exato. Isso aí. Ai, que bom, obrigada. Nesse momento, estou com os grupos em stand-by. Só temos Dark Side, o lado sombra do feminino, para as mulheres interessadas em entender mais sobre a história do feminino e como nossas sombras atrapalham bastante a nossa jornada aqui. Nossa, Pri, você deve. Você deve porque é um workshop já gravado, então é tranquilo. Tem link, gente. E que mais? E agora eu tô fazendo sessões de reconexão da alma, que daí é um mergulho mesmo, que aparece outras vidas, aparece criança interior, aparece útero da mãe. Então é uma jornada assim profunda e que é o que eu tava te falando, né? Eu sinto que nesse momento é bem cirúrgica a coisa e que tem que ser 1 a 1. Não tá rolando nessa vibe rodar grupos. Mas assim, ó, uma live dessa, olha a quantidade de conhecimento que você passa e quantos insights, quantas pessoas que caíram aqui, né? Então, também é uma forma de fazer o coletivo. A lunar, gente, é muito incrível. É uma agenda, no final é uma agenda. Isso aqui é a minha agenda, mas tem sonhos, tem parte de explicações de tudo, é muito lindo, vale muito a pena. Que legal. Não, valeu a dica. E tá, mas só me fala uma coisa. Hoje, por exemplo, você é terapeuta. Se eu tô com o meu problema do meu feminino, eu quero te procurar. Você faz só essa terapia em relação ao mergulho ali? Ou... que parece, é o seu campo. Vai aparecer, entendeu? Tá. Vai aparecer. O que eu vou te falar é provavelmente vão marcar 3 sessões. Tipo, a gente não resolve o negócio que você não resolveu há encarnações. É óbvio, né? Não, eu tô falando para poder até as pessoas que estão aqui saberem, conhecerem, conhecer o trabalho. Sim. Ai, gratidão, amei. A gente precisa realmente Nossa, tem muito assunto pra gente falar sobre isso aí. Nossa, a gente precisa, né? Precisa marcar mais. Vamos marcar mais vezes. Sim, amada.
Gratidão, obrigada pela tua Tem disponibilidade. sim, Sara. Tem uma moça chamada Inês Gaia. Procura a Inês Gaia, que ela super trata dessas coisas. Ela, segundo a minha amiga de Portugal, fala que é uma Helena em Portugal. Tá vendo? Tá, mas a Helena também, mas a Helena você faz também à distância, não é? Não é? O meu atendimento é só à distância online. Então qualquer lugar do mundo. É nóis. Né? É nóis. Gratidão Gratidão, mesmo. amada. Obrigada, gente. A live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva no Insta da Blue Vibes até amanhã e depois eu vou colocar no YouTube também, tá bom? Um beijo. Obrigada, Helena. Beijo. Obrigada a todo mundo. Beijo, uma boa noite para vocês. Beijinho. Valeu. Tchau, tchau.